Justa Prosa, um podcast do TRF4 para o cidadão. Olá, seja bem-vindo à segunda temporada do podcast Justa Prosa. Este episódio da série No Interesse da População vai abordar os esforços para que fosse reduzido em mais de 95% o atraso na implementação de benefícios previdenciários na 4ª Região. O Justa Prosa é uma produção da Secretaria de Comunicação Corporativa do TRF4. Eu sou a Marjulia Angonese e converso agora com a desembargadora federal Vânia Haque de Almeida, que é coordenadora da Coordenadoria dos Juizados Especiais Federais, também conhecida como COGEF. Muito obrigada, doutora, por aceitar o nosso convite. É um grande prazer conversar com a senhora. Na verdade, eu quem agradeço o convite, é uma honra ter recebido o convite para falar de um tema tão importante, um tema que nos é tão caro na Coordenadoria dos Juizados Especiais. Então, agradeço o convite, fico muito honrada e acho muito importante que esse assunto venha a ser do conhecimento de todos. E é bem importante mesmo, porque houve todo um trabalho interinstitucional, né, que acabou fazendo com que o atraso nas tarefas processuais, em ações em trâmite na Justiça Federal da 4ª Região, solicitando implantação de benefícios pelo Instituto Nacional de Seguro Social, o nosso conhecido INSS, como auxílio-doença, aposentadorias especiais, previdência rural, por exemplo, né, foi reduzido de 73% para 3% de março até o finalzinho do ano passado, o que representa uma queda superior a 95%. Doutora, eu lhe pergunto, como se chegou a esse resultado tão incrível de organização para melhoria do serviço prestado para a população? Bem, este tema, ele é um tema que vinha preocupando há muito tempo a coordenação dos juizados especiais. E nós trabalhamos muito de forma interinstitucional, principalmente no Fórum Interinstitucional. E o ano passado todo, com o início da pandemia, os fóruns que eram locais se transformaram em regionais, né? Além de serem telepresenciais, eles passaram a ser efetuados, passaram a ser feitos de forma regional. Isto significa Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. E esse assunto, que já vinha sendo discutido em fóruns anteriores, ganhou uma repercussão imensa até em face da gravidade da situação. Né? Veja bem que o que nós temos aqui, a matéria benefícios previdenciários, todo um processo jurisdicional, e exatamente naquela última fase, a fase mais importante, que é a implementação do benefício, é que estava ocorrendo esse problema. Atrasos, né? E atrasos, assim, imagina um número de feitos parados que não conseguiu essa implementação. Então, o que vinham acontecendo? Os juízes dando prazo, estipulando multas, o INSS sem conseguir cumprir com esses prazos. Então, voltando, né, ao início, e até tu mencionou muito bem no início da nossa conversa, um trabalho interinstitucional. Isso eu acho fundamental, e por isso eu comecei falando do fórum, porque envolveu, né, vários atores, né, no tribunal, a Corregedoria, os centros de inteligência, e teve origem no Centro de Inteligência no Paraná, detectação deste problema, a COGEF, claro, sem dúvida, e o próprio INSS, muito preocupado com a questão, as OABs, né, representação dos advogados, tanto no Paraná, quanto Santa Catarina, quanto no Rio Grande do Sul, e o INSS, como eu disse, muito preocupado com esta questão. Eu fico com medo de esquecer de alguém, mas se por acaso eu me der conta que esqueci, eu tento corrigir. Mas então, o que estava acontecendo? A demora na análise dos requerimentos, seja administrativos ou jurisdicionais, para concessão ou revisão de benefícios previdenciários. Então, inclusive, ações, gerando outras ações apenas para implementação do benefício, já que não estava ocorrendo na esfera administrativa. Então, o tema que já vinha sendo discutido no fórum, ele foi trabalhado através de um grupo de estudos que foi formado, né? E aí me parece assim importante até chamar a atenção que
eu acho que podemos falar até em um ato de coragem, né? Porque o que aconteceu? Simplesmente se esqueceu de tudo o que estava acontecendo e se eliminou tudo, todas as intimações, tudo, ou seja, se zerou tudo aquilo que estava pendente, como que vamos começar tudo de novo. Claro que com uma boa vontade impressionante do INSS, que sentiu que tinha que resolver este problema. Então, todas aquelas tarefas que já estavam encaminhadas, que estavam pendentes no sistema, foram encerradas, né, e realizadas novas intimações. E aqui também, né, para não correr o risco de esquecer, nós temos que falar das próprias varas, né, dos juizados especiais, enfim, que se dispuseram a refazer todo o trabalho. Foi, sem dúvida, nesse sentido de refazer todo esse trabalho. Então, houve uma recomendação, né? Na verdade, não foi um ato normativo, até porque a matéria é jurisdicional, nós não poderíamos ingressar com determinações nesse sentido. Então, houve um ato conjunto da Corregedoria e da COGEF, no sentido de recomendar, né, claro, elaborar uma série de considerandos, narrando o que estava acontecendo, e claro que os juízes estavam acompanhando, né, e sendo atores, partícipes deste problema, vendo as suas intimações não terem resposta, e aí a parte trazendo o problema e a fixação de multas, que também, né, aumentavam, mas o problema não vinha sendo resolvido. Então, essa recomendação que nós contamos também com a participação dos juízes e das varas que tiveram e se dispuseram a fazer todo este retrabalho. Então, a partir daí, ou seja, o encerramento de todas as tarefas que estavam pendentes no sistema, decorrentes daquelas intimações realizadas, né, para a instrução, a implantação dos benefícios, com vistas, então, a renovar todos esses atos processuais. Então, houve todo o reencaminhamento, novas intimações, zerou-se o estoque, e o INSS começou a trabalhar nesse sentido. Então, o que nós podemos dizer ali? Né, que por exemplo, em 30 de março, deixa eu aqui buscar esse número, em 30 de março, com o início das medidas, no momento em que nós demos início a esse processo, o estoque de processos era de 121.230 processos, sendo que 88.000 em atraso. Em 31 de outubro, havia 20.132 processos pendentes, e desses, apenas 753 com atraso. Então, vejo como, num curto tempo, um trabalho hercúleo do INSS, é claro, e de todas as partes envolvidas, é muito importante que se frise isso, se conseguiu, né, hoje, praticamente sem atrasos, é um número ínfimo de atrasos, um número que, em março, naqueles números, representava 85% de atraso, ou seja, apenas 15% estava em dia, e esse número em junho já havia sido revertido, ou seja, em junho, 85% estava em dia e apenas 15% em atraso em decorrência dessas medidas. Em novembro de 2020, em novembro do ano passado, o presidente do INSS nos pediu que fizéssemos uma edição extraordinária do Fórum Interinstitucional para uma prestação de contas, foi assim que foi chamado. Ele compareceu pessoalmente, telepresencialmente, queremos dizer, para essa prestação de contas, além, é claro, de todos os servidores que se envolveram neste trabalho, exatamente para dizer que o estoque de atrasos estava praticamente eliminado. Né? Ele falou até no momento de um modelo de implantação automática de uma parte considerável das decisões judiciais. Então, esse momento, para todos os atores envolvidos, né, e aqui estamos falando interinstitucionalmente, foi um
um marco muito importante, porque, como eu disse, havíamos tomado ali uma decisão importantíssima, um ato de coragem de zerar aquele estoque, começar tudo de novo e ver esse resultado de forma positiva. Foi uma conquista, foi um momento muito importante para todos. E por isso eu dizia, o próprio presidente do INSS compareceu ao nosso fórum para fazer esta prestação de contas, que foi o nome designado por ele mesmo, uma prestação de contas do que havia sido feito, e claro, com um sucesso estrondoso, podemos dizer assim. Com certeza. E, doutora, esse fluxo de trabalho todo, ele fala a respeito de processos, né, de ações que as pessoas entraram, mas aí a gente pensa, né, que quando a gente fala em 80 mil processos, são 80 mil pessoas, né, que estavam com os seus benefícios do INSS, auxílio-doença, aposentadoria especial, entre outras questões que não estavam sendo pagos, né? Então, a minha pergunta é, quais que são os benefícios disso na prática, hoje, na vida do cidadão que precisa ingressar com um pedido para, por exemplo, auxílio-doença? Olha, exatamente a certeza, né, de que ele possuindo o direito, sendo reconhecido o direito, isto podemos falar seja na fase administrativa ou na fase jurisdicional, o seu benefício será rapidamente implantado. Então, aquela demora injustificável, na verdade, que havia, foi superada. Então, no momento em que ele ingressa com a ação, consegue demonstrar, né, se houve a recusa administrativa, consegue demonstrar a presença do direito, ele vai ver esse direito produzindo efeitos de forma quase que imediata, ou seja, a partir da decisão, a implementação sai em prazos muito curtos. Então, sem dúvida, é um benefício imenso, né, de conseguir eficácia, né, na própria decisão judicial. E também um alívio para as pessoas, né, de não ficarem naquela incerteza se vai mesmo ou se não vai conseguir o benefício, né. Uma outra situação que é importante e que às vezes a gente acaba perdendo um pouco os detalhes, né, toda vez que havia algum tipo de atraso considerável, ou até às vezes um atraso reiterado, né, após as intimações, o INSS tinha que pagar uma multa. E essa multa, na verdade, é dinheiro público, né, que acaba tendo que ser pago por conta de um trabalho que não está sendo feito de forma adequada, né? Exato, e como eu mencionei anteriormente, os atrasos eram reiterados, quer dizer, o juiz reintimava e aplicava outra multa sobre aquela multa, e aumentava a multa, e eram valores já de vulto, valores de monta que, sem dúvida, entram na conta do Tesouro Público, né? E isso foi, sem dúvida, além de tudo, uma economia para a própria população, de forma indireta. Claro, porque se a gente tem já um problema grave que cada vez vai se ampliando mais, que é o déficit da Previdência, se tem essa otimização dos fluxos e por conta disso, a não necessidade de aplicação de multas, se tem uma economia de dinheiro público que acaba sendo bom para justamente as pessoas que precisam logo ali adiante do benefício previdenciário, né? Bom, por último, doutora, eu queria lhe perguntar assim, a gente sabe que toda vez que existe um avanço, as pessoas dizem, mas tem aquela coisa que ainda não foi resolvida. A senhora que lida bastante com essa temática, e inclusive junto com os outros órgãos que são envolvidos no tema da Previdência, quais são os próximos avanços que a senhora enxerga como necessários ainda para melhoria da concessão de benefícios para a população, já que o atraso é uma situação que, pelo menos nesse momento, já não existe mais, né? Mas ainda o que precisa ser melhorado? Bem, me parece que algumas questões ainda precisam de ajuste, até para que se mantenha, né, um modelo ideal. O próprio INSS vem falando de um modelo de implantação automática de uma parte, em grande parte, das decisões judiciais, né? Então, nós temos esse, me parece, um aspecto importante.
de mencionar também uma questão que nós conseguimos resolver no âmbito do Fórum Interinstitucional, que foi o pagamento de precatórios de RPVs, né, direto na conta do beneficiário. Foi um trabalho feito a partir de um grupo de estudos nomeado, que envolveu também a Caixa Econômica Federal, o Banco do Brasil. Então, através de TEDs, o benefício entra diretamente na conta do beneficiário. E olhe que isso, né, em um período de pandemia, evitando filas em banco, evitando que a parte tenha que se deslocar, foi também, me parece, um trabalho muito importante, alguma coisa que se tenta fazer com que permaneça, né, mesmo após esse período difícil que estamos vivendo. Nós temos problemas sérios também, em face da pandemia, principalmente com as perícias médicas. Né? Então, o INSS vem tentando implementar o que ele chama de telemedicina. Né? Nós temos muitas resistências a essas perícias telepresenciais, mas a própria Justiça vem trabalhando já com esse tipo. Claro, não significa que isto substitua a perícia presencial, mas naquelas situações, né, em que o próprio processo, o próprio acervo do INSS permite ao perito, a partir da documentação já existente, né, formar algumas convicções, enfim, elaborar um diagnóstico, uma conclusão, ou seja, quando ele diz aqui não é preciso uma perícia presencial, tem se aproveitado esses aspectos também porque o estoque de perícias está realmente muito grande, face da dificuldade em se ter esse trabalho técnico de forma presencial. Então, podemos falar também da automação, inteligência artificial, que começam a ser utilizadas. E, para concluir, eu chamo a atenção, mais uma vez, para o trabalho interinstitucional. Né? Ou seja, grupos, vários atores com objetivos comuns conseguem resultados exitosos, sem dúvida nenhuma. Isso me parece um aspecto muito importante também que deve ser ressaltado. E é interessante também que nesse período da pandemia, com a possibilidade de realização de reuniões quase que instantaneamente, tipo assim, vamos nos reunir agora, vamos nos reunir, e aí as pessoas de várias cidades, de vários estados, conseguem fazer uma chamada pelo Zoom, como é uma chamada que nós estamos fazendo neste momento para fazer essa gravação, e as coisas parece que se agilizam mais também, né? Acho que é o tipo de coisa que também deve continuar acontecendo, mesmo depois que a gente passar por todo esse sufoco, esse problema relacionado à questão da pandemia, e eu tenho só a parabenizar o esforço da senhora e de todos os outros agentes envolvidos nessa situação que, ao fim e ao cabo, não só resolve um problema de fluxo, né, mas um problema da vida das pessoas, e não são poucas as pessoas, né, vocês conseguiram fazer um trabalho hercúleo para resolver problemas das vidas de dezenas de milhares de pessoas. E se tu me permite interromper um pouquinho, só para mais uma observação que eu esqueci de mencionar também, que nós tivemos também um trabalho que envolveu também o sistema de conciliação, que foi em relação ao auxílio emergencial. Também, né, implantamos, junto com a Corregedoria, a Conciliação, com a GEF, um fluxo de andamento destas ações que também deu muito certo. Em seguida, o estoque foi bastante reduzido e as questões resolvidas de uma forma muito célere. Então, também me perdoa a interrupção, mas achei importante mencionar também esse aspecto que foi abordado. Não, na verdade, eu estava apenas parabenizando pelo trabalho de vocês e por mais esse trabalho também na questão do auxílio emergencial, que foi um tema que nós abordamos bastante aqui no Justa Prosa e que trouxe um benefício extra, né, para as pessoas em saber que tinham esse problema também resolvido. Muitas vezes era um problema meramente de sistema da Caixa Econômica Federal, algumas outras vezes era relacionado a algum tipo de documentação que faltava, coisas muito menores em relação ao problema, ao tamanho do problema que as pessoas estavam vivenciando naquele momento em que solicitaram, que não tiveram o seu benefício concedido, né? Então, novamente, doutora Vânia, muito obrigada, e digo aqui em nome de todas as pessoas que foram beneficiadas, parabéns pelo trabalho de vocês.
Eu que agradeço a oportunidade de poder trazer esse relato do meu lado também agradeço a todos os envolvidos em todas estas tarefas que conseguimos realizar e que ainda estamos realizando, sem dúvida, tem muita coisa pela frente. Muito obrigada, Margelia. Eu que agradeço a desembargadora federal Vânia Raque de Almeida, coordenadora da Coordenadoria dos Juizados Especiais Federais, com quem eu conversei no Justa Prosa de hoje. E esse foi mais um episódio que é do podcast Justa Prosa, produzido pela SECOM do TRF4. Você que está nos ouvindo, mande suas sugestões por mensagem em nossas redes sociais. Na coordenação, Leonardo Schneider, apresentação e edição de mim, Marjulia Angonese, logomarca e publicação Alberto Bigatti, locução da vinheta Maurício Calduro, pesquisa de trilha Karen Friedrich, redes sociais com Angela Gil, edição de imagens Silvio Cirângelo, apoio Manuela Ribeiro e Evelyn de Almeida. Muito obrigada pela sua audiência e nos ouvimos no próximo episódio.